Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todas estejam muito bem. Eu sou a professora Juliette. Preparadas para mais uma aula da nossa educação infantil? Olha o nosso cenário. O que será que vai acontecer aqui hoje? Tá curioso? Tá curiosa? Então, arruma um cantinho aí no teu sofá, fica bem confortável e se prepara para escutar agora uma história muito legal. O quê? Não! A gente vai começar a nossa história agora, tá faltando a música do silêncio, então vamos lá. O silêncio, vamos todos conseguir. É a hora do silêncio para todos poder ouvir. Em uma floresta, um pouco distante daqui, uma família de ursos morava ali. Numa casinha muito bonita no meio da floresta, havia o papai urso, a mamãe urso e o filhotinho, o ursinho. Todos os dias eles iam passear na floresta, mas a mamãe, como era muito esperta, já deixava a mesa toda arrumadinha, com a sopa em cada tigelinha, para quando eles voltassem do passeio, todos já poder se alimentar. E então, o grande papai urso, a mamãe urso e o pequeno ursinho saíram de casa e foram passear pela floresta. Só que eles não sabiam que naquela mesma floresta havia uma menina de cabelo loiro, todo cacheado, que estava perdida. Sim, ela começou a brincar perto da sua casa e andar a floresta dentro e acabou se perdendo. Mas aí, de repente, no meio da floresta, ela encontrou aquela casa tão bonita. E ao se aproximar, ela sentiu um cheiro tão gostoso de sopa. Ela já tinha andado tanto que estava faminta. Como a porta estava aberta, ela resolveu entrar. Essa menina de cabelos cacheados e loiros era conhecida como Cachinhos Dourados. Ao entrar na casa da família Urso, ela já deu de cara com a linda mesa posta pela mamãe Urso. Ela viu uma tigela bem grande e ela resolveu experimentar a sopa que havia nela. Ao pegar a colher e colocar na boca, a Cachinhos Dourados queimou a língua, porque a sopa da tigela grande estava muito quente. Mas aí ela viu uma tigela média e ela resolveu experimentar a sopa daquela tigela. Ao pegar a colher e levar à boca um pouco de sopa, nossa, essa aqui está muito gelada, muito fria, não tá boa não. Mas aí ela reparou que havia uma terceira tigela, bem pequenininha, e ela decidiu experimentar a sopa daquela tigela também. E ao experimentar a sopa, estava numa temperatura ideal. E como a sopa estava muito gostosa, ela comeu toda a sopa. Depois que encheu a sua barriguinha, Cachinhos Dourados olhou a decoração daquela casa e ficou admirada. Nossa, que casa linda! Ela observou que na casa haviam 3 poltronas, uma grande, uma média e uma pequena. Ela resolveu experimentar a poltrona grande. Ao sentar, ela reparou que aquela poltrona era um pouco dura. Depois ela resolveu experimentar a poltrona média. Nossa,
a poltrona média era mole demais e ela acabou afundando no meio das almofadas. Então, ela resolveu experimentar uma poltrona bem pequenininha que estava lá. Mas ao sentar-se na poltrona, ela acabou quebrando. A poltrona se esborrachou. Caixinhos Dourados continuou observando a decoração da casa e chegou ao quarto. E ao chegar ao quarto, ela também observou que haviam 3 camas. Uma grande, uma média e uma pequena. Ela foi experimentar a cama grande. Mas a cama grande era dura demais, assim como a poltrona grande. Ela experimentou também a cama média. E, nossa, novamente ela afundou de tão mole que era a cama. E resolveu deitar-se na cama pequena. Quando ela deitou era tão confortável. E ela, que já estava tão cansada, ficou por ali e acabou adormecendo. Nessa hora, voltou do passeio o ursinho, a mamãe urso e o papai urso. Ao chegar em casa, perceberam que a porta estava aberta. E o papai, ao chegar ali, observou: acho que alguém comeu a minha sopa. A mamãe também mexeram na minha sopa. E o ursinho: mamãe, comeram toda a minha sopa. Depois, procurando encontrar quem havia comido toda a sopa do ursinho, o papai observou: alguém sentou na minha cadeira. Na minha poltrona também. Mamãe, quebraram a minha poltrona, reclamou o ursinho. Então eles decidiram ir ao quarto para saber se essa pessoa que havia entrado na casa dele se encontrava lá. Ao chegar no quarto, o papai urso observou: realmente, alguém deitou na minha cama. Na minha também. E o ursinho falou um pouco baixinho, mas um pouco espantado: mamãe, tem uma menina na minha cama e ela tem cachinhos que parecem ouro. Os 3 ursos ficaram observando a menina dormir e ela acabou despertando. Quando ela despertou, que viu aqueles 3 ursos, um grandão, um médio e um pequenininho, observando elas dormir, ela se assustou e saiu correndo dali com tanta pressa, que não teve tempo nem de agradecer a sopa e se desculpar por quebrar a cadeira do ursinho. Caixinhos Dourado acabou chegando em casa e contou tudo para sua mãe, que disse a ela que nunca mais ela deveria andar pela floresta sozinha. E naquele dia, a mamãe precisou fazer outro prato de sopa. O papai precisou arrumar a cadeira do ursinho e os 3 tomaram as suas sopas. O papai a sopa quente do jeito que ele gostava, a mamãe a sopa bem fria do jeito que ela gostava e o ursinho o seu prato de sopa na temperatura ideal do jeito que ele gostava. Ficaram ali comendo e rindo, porque acharam muito engraçado a forma que a Caixinhos Dourados saiu correndo dali. E esse foi o fim da nossa história, crianças! Espero que vocês gostem bastante. E hoje, o que vamos aprender? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só, crianças! A nossa história está aqui. Caixinhos Dourados. Você já tinha ouvido falar na Caixinhos Dourados? Essa menina de cabelo cacheado, bem loirinho, que entrou na casa dos ursos e saiu experimentando de tudo um pouco. Crianças, olha bem para essa imagem. Como será que esses ursinhos estão? O rosto deles estão o quê? Parecem estar felizes, com raiva ou espantados? Isso mesmo, criança. Todos estão com caras de assustado. Faz a sua cara de assustado para mim, por favor. Isso! Oh, que legal! O tema da nossa aula é Caixinhos Dourados. E hoje nós vamos apresentar a vocês alguns conceitos. Vamos lá? Vamos falar primeiro sobre tamanhos? Na nossa história, havia o papai urso, que ele era o quê? Faz assim comigo, ó.
Isso, bem grande. Já a mamãe urso, eu acho que ela era mais ou menos do meu tamanho. Ela tinha um tamanho médio. E o bebê urso, ou o pequeno urso, ele era pequeno. Quem sabe do seu tamanho? Isso mesmo. Quando estamos falando de tamanho, né? O tamanho da camisa, o tamanho da calça, o tamanho do sapato, do seu pé. Quando estamos falando de tamanho, tamanho da casa, do prato, nós vamos sempre nos referir como grande, médio ou pequeno, né? O grande vai ser sempre o maior e o pequeno sempre será o menor. E aí a gente precisa fazer comparações para saber se uma coisa é realmente grande ou não. Como assim, tia Juju? Deixa eu te dar um exemplo. Se você for olhar um ônibus, por exemplo, você vai olhar aquele ônibus e vai dizer, nossa, o ônibus é tão grande. Mas se o ônibus estiver ao lado de um avião ou de um caminhão, qual vai ser o grande? O caminhão ou o ônibus? O avião ou o ônibus? Em relação ao tamanho do avião comparado ao tamanho do ônibus, o grande será o ônibus? Não, o caminhão ou o avião. E o ônibus, se ele tiver em relação, por exemplo, tiver um ônibus, um avião e um carro ou uma moto. Vamos colocar um carro. O grande vai ser o avião, o médio vai ser o ônibus e o pequeno vai ser o carro. Mas se eu pegar só o carro e colocar ele do lado da bicicleta de vocês, aquelas bicicletas pequenininhas, quem vai ser o grande? O grande vai ser o carro e a bicicleta vai ser pequenininha. Então, para a gente fazer essas comparações, a gente tem que ver, né, em relação a que aquilo é grande, em relação a que aquilo é pequeno. Tudo bem? Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos que estavam na nossa história. Por exemplo, a sopa estava nas tigelas, isso mesmo. E eu tenho 3 tigelas vermelhas. Eu peguei emprestado lá da casa do senhor urso. Qual é a tigela do papai urso? Qual você acha que é a tigela do papai urso? Será que é essa aqui? Ou essa aqui? Muito bem, criança. A tigela do papai urso é a maior, porque o papai urso é bem grandão. E a tigela maior, grande, é essa aqui. E agora, qual será a tigela da mamãe urso? A mamãe urso não era tão grandona, mas não era pequenininha, ela era média. Muito bem, essa é a tigela da mamãe urso. E aquela pequenininha ali é a do... Isso mesmo, do filhotinho, o pequeno urso. Vamos ver mais uma vez? Temos aqui as poltronas, isso mesmo, que estavam na casa da família urso. Tem uma grande, uma média e uma pequena. Qual é a grande? Muito bem, criança. Essa é a grande. Não, essa é a grande. A grande é a do papai urso. Então, se essa aqui é a grande, essa aqui é o quê? Muito bem. Essa é a média. E a média pertence a quem? Muito bem, a mamãe urso. E essa pequenininha? A pequenininha é do filhinho, o pequeno urso. E a cama onde a Caixinhos Dourados dormiu, qual foi na história? Ela experimentou a do papai, mas a do papai era dura demais, não é? Depois ela experimentou a da mamãe, mas era mole demais, não era? E aqui ela acabou dormindo. Foi essa aqui, que é a pequenininha, a menor, a pequena. Isso mesmo, a cama pequena pertence ao pequeno urso, ao filho urso, não é? A média, a mamãe urso, que era a média, e a grandona ao grande papai urso. Muito bem, nós falamos agora sobre o quê? Tamanhos, isso mesmo. E agora vamos falar de temperatura. Temperatura. Eu acho que eu já falei disso numa aula passada para vocês, uma bem antiga. Se você está acompanhando todas as aulas, você vai lembrar.
Eu falei daquelas coisas que usamos para medir outras coisas, né? O termômetro, que são esses aqui, servem para medir a temperatura. Você acha que esse aqui representa algo quente, morno ou frio? Algo muito quente. Muito bem, crianças. Olha, tá bem lá em cima. E esse aqui, você acha que representa algo quente, frio ou morno? Muito bem, algo frio, gelado. E esse aqui? Esse aqui nem é muito quente, nem é muito frio. Esse aqui é morno, não é? Então, a gente, quando vai falar de temperatura, a gente sempre usa esses termos. O quente, o frio e o morno. E na história de Caixinhos Dourados, haviam 3 tipos de temperatura de sopa, não é? A do papai era uma sopa muito quente. A da mamãe era uma sopa muito fria, quase gelada. Já a do ursinho, ela comeu toda porque estava numa temperatura muito boa. Estava bem morninha. Agora eu quero saber, você consegue dizer a temperatura, só olhando pela imagem, o que é quente, o que é frio, o que é morno? O que é que você gosta de comer quente aí? Isso mesmo, criança, a sopa e o café. Imagina se a gente pedisse uma sopa gelada. Eu mesma não gosto. Agora, café. Você sabia que existe café gelado? É, isso mesmo. É um tipo de bebida. Mas, normalmente, nós costumamos tomar café, chás, né, numa temperatura quente, chocolate quente. Por quê? Porque ajuda a esquentar o nosso corpinho. Então, em dias frios, sempre optamos por comidas quentes. E em dias quentes, sempre optamos por comidas geladas e frias, porque ajuda a refrescar o nosso corpo. E por falar em gelada, qual é a comida aí que aparece na sua tela que você normalmente come ela bem geladinha? Muito bem, criança! A que você come bem geladinha é o sorvete. E a que você costuma comer fria é o brigadeiro, né? Ninguém gosta de, nem pode comer brigadeiro quente para não dar dor de barriga, né? Normalmente a gente faz e come o brigadeiro numa temperatura mais fria. E a batata frita? Eu não gosto de comer nem quente, nem fria demais. Porque quando fica fria, a batatinha frita, ela acaba ficando murcha, molenga. Eu gosto de comer a batata frita com a temperatura morna. Ela nem é quente a ponto de queimar meus dedos e nem a minha língua, mas também não fica fria, o que deixa ela bem molenga, né? Muito bem, crianças. E agora, vamos falar de texturas? Sim, as coisas que tocamos têm texturas. Lá na nossa historinha, ela se referiu à cama, dizendo que uma cama era muito dura e a outra era muito mole. Então, eu trouxe para vocês aqui o que é uma coisa dura, por exemplo. Temos aí uma tábua de carne. A madeira, ela é bem dura e resistente. Uma pedra, uma rocha, também costuma ser bem dura. E mole? A gelatina. Você comeu já gelatina? Ela é bem molenga. E o balão? O balão, quando você aperta ele, quando ele está bem cheinho também, ele fica mole, né? Ah, tia, mas às vezes eu encho demais e ela fica bem dura. E se eu apertar, ela explode. Isso mesmo. Você não pode encher um balão para ele ficar duro, porque senão ele já fica pronto para explodir. Normalmente, ele tem que ser um pouco mole. E áspero, você já ouviu essa palavra? É aquela coisa assim que não é lisinha, né? Que tem quando você passa a mãozinha assim, fica um pouco que incomodando. A quenga do coco, ela é áspera. A esponja que a mamãe usa para lavar os pratos também costuma ser áspera ou áspero. E a lixa que normalmente as pessoas usam para lixar a parede? Também, até aquela lixa de unha que a mamãe pega de vez em quando, se você passar a sua mãozinha ali em cima, você vai ver que ela é bem áspera.
E macio. Ah, eu tenho certeza que você tem aí na sua casa objetos macios que gosta de ficar deitado, aproveitando. Acho que até está assistindo essa aula deitado. O que é macio? Pode ser o colchão, o travesseiro, uma poltrona, o seu sofá. Coisas macias a gente gosta de ficar deitadinho em cima, né? Aproveitando para descansar. Então é isso, crianças. Nós falamos de algumas texturas. Duro, mole, áspero. Existem coisas que são lisinhas, não é? Sobre quente, frio, grande, pequeno, médio. Uma coisa só, ela pode ter várias características. Uma coisa pode ser, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. O balão, aquele que a gente enche, que apareceu aqui. Além de ser molinho, né? Ou ser duro demais, se a gente encher demais ele ficar a ponto de explodir, ele também pode ser considerado lisinho, né? Porque a gente passa a mão assim, ó, e a mão desliza facilmente. Já uma coisa áspera, ela não vai deslizar facilmente. A gente vai ver que tem um certo atrito ali quando a nossa mãozinha passa. Então, as coisas podem ser, por exemplo, o espelho. Um espelho, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno. Normalmente, ele é frágil, você não pode bater nele com força, porque senão ele vai quebrar. Ele é lisinho, mas se ele tiver uma moldura que for uma madeira, a madeira vai ser dura. Então, existem muitas características nos objetos. E aí, eu quero que você procure aí na sua casa objetos que tenham diversas características. Você vai procurar um objeto que seja duro, um objeto que seja mole, um objeto que seja macio, um objeto que seja áspero, um objeto que seja grande, um que seja médio e um que seja pequeno. Você pode tirar foto com esses objetos ou desenhá-los no seu caderno e tentar escrever o nome deles. E depois você tira uma foto e envia para a sua professora. Espero que você tenha aproveitado muito a aula de hoje e aprendido bastante. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração e tchau!